Então tá, 2019 tá acabando, a gente tá em tipo 45 do segundo tempo do ano e é aquele momento que tu faz uma reflexão, tu tem toda aquela mini nostalgia de retomar tudo que tu fez em 2019 e eu acabei de fazer isso. Até eu já fiz a minha lista de 2020 de coisas que eu tenho que melhorar, então aqui já tá o comecinho da minha lista e o plano desse vídeo é comentar os melhores quadrinhos, pelo menos pra mim, de 2019. Só lembrando que a minha lista tem dois critérios. Tem que ser quadrinhos que foram lançados pela primeira vez em 2019 e eles podem ser de qualquer lugar, tá? Pode ser dos Estados Unidos, pode ser quadrinhos nacionais. Não precisa ligar muito pra ordem deles, assim. Talvez as primeiras posições seja mais relevante isso. Mas a maior parte, tipo, é uma questão de o que mais me impactou, o que mais me emocionou, o que atendeu mais ao meu gosto pessoal. Eu li muito quadrinho em 2019. Eu queria ter lido mais, mas como vocês devem estar sabendo, eu me mudei, então eu acabei não lendo tanto quanto eu gostaria, mas eu acho que a lista tá bem boa. Eu vou começar mencionando 4 quadrinhos que talvez vocês vejam em outras listas de melhores do ano, mas não vai entrar na minha, porque eu já os li anos antes e até eles fazem parte de outras listas dos dois quadrinhos. Por exemplo, esses dois aqui da Dark Side, que é o Aurora nas Sombras, que é um quadrinho francês, e o Through the Woods, que é o Floresta dos Medos, que é um quadrinho de uma canadense chamada Emily Carroll. Os dois têm muito cara de Dark Side. Esse aqui são contos de horror muito bem trabalhados, tipo, a Emily sabe muito bem trabalhar no gênero de terror. E o Aurora nas Sombras é talvez o quadrinho mais bizarro que eu já li na vida. E aí tu tem várias interpretações pro que tá acontecendo, tu tem uma reflexão também sobre a natureza humana. Putz, isso aqui é muito bom. Tem também o Solitário, do Pipoque Nankin, que eu li a versão da Gallery 13, o Alone, e já foi o meu melhor quadrinho, eu acho, ou o segundo melhor lido em 2017. E foi muito legal, assim. Pra mim, é talvez o quadrinho mais lindo que eu já li sobre conhecimento, sabe? O poder do conhecimento. Pra mim é o Forrest Gump dos quadrinhos, sabe? Trata sobre um cara que ele vive isolado num farol. E pra terminar as menções tem o This One Summer, que é aquele verão, que saiu no Brasil pela editora Mino, e é o quadrinho mais sensível lançado no Brasil em 2019. Isso aqui é muito lindo. É um conto sobre amadurecimento. Beleza, agora vamos para a lista. São 15 quadrinhos e eu vou começar ela com As Crônicas de Excalibur da Mythos, que é uma edição Gold Edition. A Mythos pretende concluir, são 2 volumes, em 2020. Então, tipo, ano que vem, acho que lá pelo segundo semestre, tem a conclusão, que seria um Rei Arthur Origins. É um quadrinho que saiu lá na França. Tem um desenho absurdo de lindo, sabe? E é algo que lembra um pouco Game of Thrones, assim, sabe? Tem guerras, perseguição religiosa, é uma época mais bruta, então tudo é resolvido na espada. Eu gostei demais. Ao mesmo tempo tem um quadrinho que eu tô esperando sair no Brasil, pra ter ele físico, são os X-Hickman, e toda a transformação que o Hickman fez nos X-Men. Tu já parou pra pensar que o Hickman ficou sumido por algum tempo, pelo menos da Marvel, e ele já tinha saído tipo em alto nível, e de repente o cara volta e os X-Men dele são toda uma reinvenção e já estão entre os mais vendidos do ano. Ele pegou uma franquia que basicamente a Marvel não sabia mais para onde levar, conseguiu fazer ela evoluir, porque tipo, a transformação dele completou o sonho do Xavier e do Magneto ao mesmo tempo, colocou os mutantes no novo status quo no universo Marvel. Cara, o que é aquela edição da Moira? Depois a gente tem o Relógio do Dito Final na 13ª posição. Não é o final, o final aconteceu esse mês, né? Não vou dar spoiler, mas não é um final tão perfeito como eu esperava. Na verdade, atrasou um monte. Tem várias coisas que a gente esperava que fosse mais trabalhado e acabou não sendo. Mas de qualquer jeito, foi uma baita de uma experiência. O Jeff Jones foi muito inteligente na hora de juntar o universo DC com o universo do Watchmen. Foi divertidíssimo. E é o quadrinho que tem o melhor soco de 2019. 12º lugar tem o Três Buracos do Chico. Quadrinho nacional que eu pude acompanhar todo o processo, foi bem legal, assim, primeiro eu visitei a Mino e vi as páginas do Chico fazendo, ele me mostrou um pouco do trabalho dele, depois eu li o primeiro PDF, que era tipo a versão inicial da HQ, e agora tem a versão final com todas as correções. Se tu gosta de faroeste, terror, acho que esse é um quadrinho pra ti. Ele tem, por exemplo, homenagens ao Três Homens em Conflito, e a jornada da Tânia, ela te impacta muito, assim, sabe, e faz tu pensar sobre abrir mão das coisas e o quanto, às vezes, se apegar demais ao passado pode não ser uma boa ideia. 11º lugar tem A Morte de Thor, o volume 2, que é a conclusão da saga da Jane Foster pelas mãos do Jason Aaron e do Russell Deuterman, que, putz, o cara merece um destaque, é um monstro dos desenhos.
E foi bem lindo, assim, sabe? Eu acho que foi uma despedida em alto nível. Ele conseguiu pegar toda a expectativa que eu tinha pro que ele ia fazer na conclusão e elevar muito acima do que eu esperava. Depois tem o Virgem Depois dos 30, que não é baseado na minha vida, tá? Parem de fazer essa piada, que é um mangá documentário do Pipoca Nankin que me impactou muito, sabe? Me deixou assustado. Tu tem toda aquela reflexão sobre a cultura oriental, de quem é a culpa, sabe? São dos próprios caras que estão nessa situação ou é da forma que a sociedade trata eles? Então me fez pensar muito, muito mesmo. E agora em nono lugar tem Image Comics com Black Science. Esse quadrinho sintetiza muita coisa que eu gosto muito, sabe? É ficção científica, personagens interessantes, sabe, realidades paralelas. Eu acho que dá pra se identificar bem fácil aqui com a jornada do Grant McKay, o cara que queria, sabe, prosperar no trabalho e de repente acabou abrindo mão da própria família e dá tudo errado, ele tá tentando consertar e eu preciso ir até o fim dessa jornada e ver se ele vai conseguir ou não. Em oitavo lugar, uma série que eu acho que literalmente vi nascer, que é o Gatilho, agora o último volume, que é o Gatilho Redenção. Que quadrinho de faroeste incrível, sabe? Se o primeiro volume já estava entre os meus melhores do ano de 2017, esse, putz, tinha que estar em 2019. O Carlos e o Pedro Mauro estão de parabéns, assim. É legal que tem toda uma reflexão da jornada inteira do Gatilho, sabe? Os 3 volumes, tu tem uma reflexão sobre a jornada do pistoleiro, né? Que é o personagem principal, o que ele conclui com toda essa saga dele de vingança. É muito, muito bom. Sétimo lugar, minha coisa favorita é Monstro, da Emil Ferris, que é um quadrinho que é uma experiência única, porque tu acompanha uma investigação sobre um crime através de um diário, né, de um caderno de desenhos, dá pra dizer assim, de uma menina de 10 anos, e tu vai avançando na investigação, num traço feito com caneta, cara, é absurdo. Sexto lugar, não podia faltar o Hulk Mortal, do Al Ewing e do Joey Bennett. Cara, que quadrinho incrível, sabe? Ele leva o Hulk de volta para as raízes do terror e tu tem essa monstruosidade que remete muito justamente aos quadrinhos de terror mais clássicos, assim. Eu nunca gostei muito do Joey Bennett, sendo bem sincero, mas aqui o traço dele encaixou muito bem. Em quinto lugar, olha só, a gente está chegando cada vez mais perto do primeiro. Tem o Mr. No Revolução, que é o primeiro quadrinho que a Panini publicou desse novo selo da Bonelli, que é o Audace, que é um audacioso, é tipo a Vertigo lá da Itália. É uma história de guerra, com drama, com pesquisa histórica, que não te poupa de nenhum detalhe. E eu acho que uma das coisas mais legais é que é uma história de guerra que não é escrita pelos Estados Unidos, sabe? Não vai ver a guerra do Vietnã como... não vai tentar embelezar em nada, na verdade é escrita por um italiano. Então uma perspectiva diferente sobre um acontecimento histórico. Quarto lugar, o volume 2, acho que na verdade o volume 1 junto, do Senhor Milagre. Isso aí vai estar em tudo que é lista, é meio que já até batido, deve estar entre os melhores da década. Mas isso aqui é uma forma linda e incrível de escrever sobre depressão, de demonstrar graficamente como isso funciona para a pessoa, sabe? O Senhor Milagre, ele é um exemplo perfeito de um cara depressivo e ao mesmo tempo a saída da depressão, sabe? O que ele fez para driblar a situação que ele estava passando. Terceiro lugar, Bad Weekend, do Ed Brubaker com o Sean Phillips. Esse é um quadrinho que saiu nos Estados Unidos no meio desse ano e ele faz parte da série Criminal, do Ed Brubaker, que infelizmente só saiu acho que 2 volumes no Brasil até hoje, mas é muito bom. Isso aqui é uma graphic novel fechada sobre um quadrinista que se chama Hal Crane, que ele é tipo um veterano, assim, um cara que teve uma carreira absurda de sucesso e hoje em dia é um velho rabugento. Aí ele está sendo levado para uma convenção de quadrinhos para receber o maior prêmio de todos e as coisas não vão acabar como a gente espera. Assim, esse quadrinho está nessa lista, nessa colocação, principalmente pela forma que ele fala com os leitores de quadrinhos. Ele mostra muita coisa sobre a indústria, sobre como a coisa não é tão bonitinha e tão legal quanto a gente imagina. Fala sobre ser fã, talvez até um pouco de hipocrisia da nossa parte, olha só. Eu gostei muito do Bad Weekend. E em segundo lugar, um quadrinho que eu acho que não pode faltar na lista por tudo que ele representou para a indústria, e ele acabou esse ano, que é o The Walking Dead. Eu peguei essa edição só para simbolizar, mas que é a edição número 100, mas o fim, que é a 193, é muito legal, sabe? Toda a jornada do Rick até então. Eu acho que The Walking Dead é possivelmente o quadrinho independente de maior sucesso da história dos quadrinhos, porque eu acho que nenhum conseguiu quebrar tanto a barreira
entre, tipo, meio dos quadrinhos e público em geral, sabe? Tu tem fãs de The Walking Dead, tu tem, tipo, todo um gênero que voltou graças ao sucesso desse quadrinho. E também dá pra dizer que nunca ninguém foi tão longe com o Apocalipse Zumbi como Robert Kirkman, e toda a reflexão que ele tem sobre restabelecer a sociedade não é só sobre um grupo que vai num lugar, tem um problema e tem que ir em outro lugar. Tem muito mais por trás do Walking Dead, tem muito mais discussões interessantes sobre as regras que regem a nossa sociedade, sistema prisional. Cara, é do caralho. Tá, primeiro lugar, vamos lá. Não deve ser uma surpresa pra ninguém, porque eu já falei muito bem desse quadrinho, mas é o lançamento da Devir, que é o The Black Monday Murders. Esse quadrinho, ele me lembrou muito o meu tempo jogando Resident Evil no PlayStation, sabe? Toda aquela ideia de ter uma investigação, porque no meio dele tu tem, tipo, documentos que tu vai utilizando para entender um assassinato brutal que rolou aqui na HQ. Aí ele vai misturar ocultismo com bolsa de valores, sabe? É uma mistura muito louca. Tu tem uma seita centenária, violência nível 7 pecados capitais. Sério, foi muito legal de ler isso aqui e tentar desvendar todo o mistério por trás dessa seita de ocultistas. Tá, esses foram os 15 primeiros, mas eu tenho algumas menções honrosas de quadrinhos que eu achei bem legais em 2019. Tem A Grande Odalisca, do Pipoca Nanquim, que pra mim é um quadrinho tecnicamente perfeito e me fez rir, me empolgou. Tem o Thanos Vence, da Panini, que também foi publicado esse ano, que criou o Motoqueiro Fantasma Cósmico e é o massa velho que a gente quer ver, sabe? O que aconteceria se o Thanos vencesse de verdade. Tem também o Carnificina Americana, que é uma trama de policial infiltrado, que eu gosto bastante. Tem também racismo envolvido no meio, é muito, muito bom. Eu gostei muito do The Magic Order, da Panini, né? A Ordem Mágica, que saiu no Brasil, que é da Netflix e pra mim é o último grande trabalho do Mark Millar até então. É Harry Potter pra adultos, sabe? Eu gostava muito de Harry Potter, gosto até hoje, mas é legal como agora ele atualizou algumas coisas. Então tem tipo até uma orgia com magia. O Black Hammer continua muito bom, eu li o volume 1 da Era da Destruição e continua bem legal. E por último, um quadrinho experimental que é o Sob o Solo, do Pipoca Nanquim, né? É um quadrinho original deles, da Bianca, com o Greg Stella. São tantas interpretações que tu pode fazer nisso aqui, tantas reflexões, tantas possibilidades. Isso aqui me fez pensar bastante. Por mais minimalista que possa ser, por mais simples que seja o traço, leia, tá? Eu acho que tu vai gostar. Tá, como é que eu termino esse vídeo? Feliz 2020! Eu espero que teu ano seja bem legal, que tu tenha conseguido ler tantos quadrinhos legais quanto eu li, porque nossa, foi um belo de um ano. Inclusive, agora é o teu momento. Comenta aí embaixo quais pelo menos os 3 melhores quadrinhos que tu leu em 2019. E Senhor Milagre é café com leite, tá? Se tu colocar o Senhor Milagre, tem que botar mais um, porque, tipo, todo mundo vai colocar. Eu vou indo lá, tá? Tchau, tchau.